Oizinho, gente, caiu a live, viu? Eu fui clicar numa coisa aqui, cliquei errado, vai vendo. Antes não tivesse clicado, mas tudo bem. Vamos lá, começando, estamos aqui online, eu acabei de entrar online. Hoje, terça-feira, nós vamos continuar os debates sobre interpretações bíblicas, né? Debates e interpretações bíblicas através do manuscrito a priori Provérbios. E mais à frente nos adentraremos aquilo que Descartes traz como debate e problema da teologia. Brigadinha, viu, por ter voltado aqui e pela curtida, do problema da teologia. Roberto Melo, seja bem-vindo. Que lá nas suas meditações metafísicas, tá? Então deixa eu pegar aqui o link, já me atrasei com esse erro aqui, e começar a divulgar, e eu já entro então com a pauta, tá? Vale a pena ficar, tá? E eu quero colocar bastante perceptiva aqui de análise, que isso que é importante, que tá faltando muito no mundo hoje, viu, gente? Porque tudo é lícito e agora tudo convém. Como Dostoiévski dizia, né, Deus está morto, então tudo é permitido. Lembrando, gente, que eu tô com uma experiência de excelência que é a Kingdom Unlimited. Só R$19,90 por mês a Kingdom Unlimited e vocês têm a oportunidade de ler mais de 700 mil obras. Eu tô colocando nos grupos com debates de espiritualidade, tá, gente? Então, assim, tenho mais esse foco por hermética, né? Mas hermenêutica também é uma porção da filosofia, tá? Então é importante que os filósofos também tenham essa relação com a hermenêutica e dos manuscritos, né? Nós, cientistas, temos que ler tudo, tá? Na verdade, os cientistas devem ler tudo, tá? Tudo, tudo. Esse é um grande problema também de mesa da nossa ciência mundial hoje, tá? Pelo problema, como nós estamos provando, da ontologia da mesa aristotélica e alimentada, né, por Heidegger, ao qual diz superar Aristóteles e piorar mais ainda a perspectiva ontológica, que é arqueológica, tá? Por assim dizer, em função do objeto, da coisa em si de Kant. Vai vendo a coisa. Vai vendo a coisa como tá feia, em todos os sentidos, tá? Lembrando que o tema, mesmo sendo voltado às condições... na verdade, é puramente filosófico o Provérbios da Bíblia, tá? Não dá para dizer assim, ele é terra e filosófico. Depois que no caminhar, entendendo a res corpore e a sua res essência, né? Que comece, então, e o entendimento do apeiron de Anaximandro, que é a própria substancialidade, que a gente comece, então, a começar a ingressar nestas perspectivas do espírito. Então, por isso que é importante a gente entender a priori Provérbios, viu, gente? É filosófico, tá? E por isso eu vou postar nas lives aqui de filosofia, nos grupos de filosofia, tá? Lembrando, gente, que eu tô com uma experiência de excelência com a Kingdom Unlimited, tá? A Kingdom Unlimited, gente, vale a pena. Primeiro, você pode pagar com um cartão pré-pago. Você não precisa ter o cartão de crédito. Tendo um cartão pré-pago, você se inscreve, tem os primeiros 30 dias gratuitos e já começa a ler mais de 700 mil obras, tá? Uma delas, por exemplo, Fenomenologia de Russo, eu tenho várias obras lá, e aonde? No leitor Kindle, que é gratuito, esse é gratuito, o software da Amazon, que é maravilhoso também, facilita mesmo a vida na leitura. Eu vou estar apresentando rapidinho aqui, porque eu vou ter que abrir a obra mesmo para a gente debater a mesa, o tabernáculo da coisa, junto com Provérbios, né? Da estrutura mundial, né, como uma proposta de estrutura mundial entre espírito e ciência, né, as bases do homem na vida, né. Obrigada pelos coraçõezinhos e as curtidas, viu, gente? Vamos lá, então? Tudo bem? Então, Rainha do Sul, estou aqui na página @Grau Novo Paradigma. Todas as terças-feiras, as lives de terças-feiras, às 20 horas, nós estamos debatendo debates e interpretações bíblicas, tá? E se utilizando a priori, brigadinha pela curtida, se utilizando a priori, tá? Lembrando, gente, que se ao final vocês quiserem colocar perguntas, eu fico disposta a responder. É só ir colocando as perguntas, no final dou uma olhadinha, tá?
Então, e nós escolhemos provérbios a priori, por quê? Porque provérbios, conforme a métrica, por hermenêutica do próprio manuscrito bíblico, que carrega o signo arqueológico, que é a res corpórea, que tem em si a sua res essência, que é em si a própria teoria das cordas, que sempre foi arqueológica, compreendida, né, pelos nossos antepassados, tá cheio de números, né? Então, na condição métrica do manuscrito, provérbios, deixa eu só colocar os números aqui, e o sétimo espírito que está no ar, provérbios aonde está? No tabernáculo, tá? Vou fazer um quadrado aqui, tá? Eu já vou mostrar o tabernáculo para vocês. No tabernáculo, ele está aqui, ó, aqui fora, convidando as pessoas a se adentrar a esta sabedoria, a este tabernáculo, a esta casa, por assim dizer, tá? Ao qual vai explicar por esta métrica, por esta trigonometria, por esta leitura, por este verbo que foi obstruído na história das civilizações, a priori a cosmogonia. Essa taça carregada por Jesus Cristo é a mesma taça carregada pela deusa Ísis, ao qual, através de Tote, conhecia a linguagem do universo, né? Essa taça que em um segundo momento, obrigada Eduardo, seja bem-vindo, que em um segundo momento nos leva a um segundo verbo, que é um hieróglifo, que é a estrela hitita de 8 pontas, ou a flor de lótus de 8 pontas, né? Ou a estrela que abre e fecha do anjo da Filadélfia como chave em Apocalipse, certo? Então, essa estrela é aquela que está nos mitos, tá? Que o povo fala de Anunnaki, mas eu já vou até explicar isso daí que é importante. Nos mitos sumérios acádios, nos mitos sumérios, gente, porque os sumérios e os acádios, com um problema de zargão, eles se aliaram para corromper esse verbo, tá? Depois do problema da traição de Anita, um hitita, contra Ratusha, o pai, tá bom? Então, o que acontece? E esse verbo aqui. Então, essa estrela aqui é a própria estrela que está nos mitos lá sumérios, que é a tal estrela dos deuses, por assim dizer, tá? Ou tal Hanubiku, tá? Maia, asteca, né? O seu entendimento, que leva ao entendimento do tal, que é o ser e não ser, mas o não ser, como nós estamos debatendo todos os sábados, acompanhem, tá? Todos os sábados, não é nada, é a substancialidade, o próprio Apeiron de Anaximandro, tá? Toda essa perceptiva agora, representativa, cosmogônica, que vai levar à condição do nirvana, que não tem mito aqui, gente, a princípio, que não tem místico. Toda essa compreensão representativa e arqueológica, e junto com o manuscrito bíblico, defendido por Jesus, defendido por Paulo Apóstolo, que foram crucificados por um poder sempre corruptor, né, que vem matando há muito tempo para se manter poder, os homens contra os homens, né? É super importante a perceptiva, por quê? Porque quando entra na nossa atualidade a ideia, dentro das academias, das universidades, de uma teoria das cordas que não consegue, entende? Compreender certos parâmetros ao qual vêm sendo então protocolados com migalhas da verdade, certo? E outras partes cheias de mentira, né? Criando agora um senso comum, né? Seja até do iniciado, do PhD e tal, né? Do homem. Todo esse entendimento é importante para que nós não mergulhamos nessas incongruências, incoerências, né, e discernimento. E falta de discernimento, na verdade. Porque, Descartes, Kant, Hegel, por exemplo, tá? Eles são clássicos modulares que defendem a verdade para todos, e os próprios hititas, os filhos de Et, que desejam a Canaã, que é uma estrutura de uma cidade mundial em sociedade entre maiores e menores, que emana leite e mel. Aquilo que Abimeleque, né, antes do problema de Abrão, defendia entre os seus, né, governando, por assim dizer, tá? Então é bem
amplo, gente. Isso é super importante entender agora, para agora fazer bom siso, né? Ter discernimento agora e nas relações até entre o que é e o que não é, né? Numa a priori antinomia daqueles que vêm corrompendo a perceptiva, né? Separando o joio do trigo, que é o próprio Jean-Jacques Rousseau que a isso defende, e ele fica indignado que a gente tem que perder tempo para limpar a casa primeiro, para depois se pensar no universo, e em seguida, né, entender esse sistema modular do próprio universo e a sua substancialidade. Beleza? Tá, antes da gente entrar em Provérbios, então, eu quero apresentar para vocês aqui, rapidinho, deixa eu só mostrar aqui, ó. Tá vendo esse daqui, ó, gente? Esse daqui é o leitor de e-books da Amazon, tá? Esse leitor de e-books da Amazon é maravilhoso, vale a pena, ele é gratuito e eu vou deixar para vocês o link onde vocês vão ter acesso a todos os aplicativos de alguma forma da Amazon, tá aqui, ó, tá? Vai lá. O leitor é gratuito, é só clicar lá, puxar o seu leitor para PC, para Android, para tablet, vocês vão poder ler PDF, tudo quanto é obra que vocês quiserem. E as próprias obras da Amazon. Algumas obras da Amazon são gratuitas, como Elementos de Euclides, algumas obras da Antiguidade lá, elas são gratuitas, elas não podem ser pagas, alguns e-books. Mas se você optar em fazer o programa, né, Kindle Unlimited por R$19,90 da Amazon por mês, você vai ter uma biblioteca VIP de mais de 700 mil obras e com qualidade dentro desse leitor. Gente, eu fiz essa experiência e não estou arrependida. Vale a pena. E você paga com cartão pré-pago. Não precisa ser com seu cartão de crédito mesmo. Você pode ter um pré-pago que funciona, você vai pagar mensalmente, não é um pacote anual. E ali mensalmente é só deixar o dinheirinho certo pro seu aplicativo, R$19,90 e pau, né? Então, aí você tem lá os livros que você quer. Aqui estão então a minha biblioteca, tá? E daqui a pouquinho a gente vai abrir essa obra aqui, que é abrindo as profecias do Armagedon, abrindo as portas do tabernáculo, que eu vou mostrar essa cidade dessa estrela dos deuses que desce do céu, entende? E que vem então a construir uma estrutura, tá, de cidade agora mundial por perceptiva, consciência, entendimento cosmogônico, todo um caminho aí, tá? E ao qual vai, infelizmente, conflituar várias perceptivas incorretas e incongruentes dentro da própria área da ciência e da espiritualidade, por assim dizer. E vamos debater provérbios, tá? Lembrando, gente, que quem odeia a Bíblia, né, como nós debatemos nas lives de terças anteriores, duas coisas já pode se classificar como, tá? Isso é um fato. Se a pessoa odeia a Bíblia e nem abre e odeia a Bíblia por todos os motivos que ela quer, mas nunca leu, ela é ignorante, isso é um fato. Tá? Você não pode dizer nada sobre algo daquilo que você não lê. Tá? Assim, se você não leu, se você não experimentou, você não pode ter opinião sobre. Tá? Isso é um fato. Se a pessoa odeia a Bíblia e já leu a Bíblia, então ela tem realmente um problema perceptivo de caráter violento, porque ela odeia bom siso, discernimento e a própria inteligência por hermenêutica de interpretá-la, tá? Então aqui, nessa experiência, nós já entendemos quem é o outro, tá? Isso é super importante na perspectiva de um povo, gente, ok? O povo, e o problema é que o povo tá tão no senso comum que se prefere assistir BBB ou esperar de um pastor falando profecia num púlpito, mas ler, realmente buscar, né? Tanto que uma das palavras-chave mais fortes que se tem no Novo Testamento, se você buscar, é assim: quem leu, quem lê, por que não leu, quem leu, quem lê, por que não leu, quem lê, quem leu, quem lê, quem leu. É assim, uma das grandes reclamações do Novo Testamento, tá? Ninguém lê. Tá? Bom, seja o que for, ó, aqui no leitor, eu queria mostrar para vocês essa experiência de excelência, se isso daqui andar. Peraí, que eu mexi aqui. Por que não tá? Peraí, travou aqui, peraí, gente. Calma. Tá, deixa que eu dei um refresh. Aqui na minha biblioteca, ó,
Por exemplo, eu achei essa obra aqui que chama Time Machine and Nano Velocity. Desculpa meu inglês, tá? Eu não sou muito expert em inglês, não. Aqui, ó, Time Machine and Nano Velocity. Olha que bonitinha. E eu já tô dando uma lidinha nela, porque me interessou, né, o título. E olha que legal aqui. Vamos supor... Ó, toque em dicas de vocabulário para ocultar as dicas ou use o controle e tal. Então, vamos supor, ó, aqui, ó, obrigada, seja bem-vindo, viu, Geraldo? Olha, vamos supor, aqui, por exemplo, understand, vai, understand something. Vamos supor que eu não lembro o que significa understand. Aí eu coloco aqui em cima meu dedinho na palavra e já sai aqui o dicionário, uma tradução da Wikipédia e a tradução da palavra. A tradução da palavra, olha que fofo. Então, gente, é maravilhoso. Então, até para você estudar inglês, o leitor de e-books da Amazon, que tá aí o link, é assim, fenomenal, porque ele vai ajudar você com mais facilidade, né, a se envolver com o livro, o tema que você gosta, e consequentemente você, sem perceber, vai estar lá estudando inglês, né, reforçando, na verdade, o entendimento na língua. Outra obra interessante que eu achei, mas é de um estudante de psicologia. Hoje eu divulguei no MailChimp e acabei colocando o título como Astrônomos Falam, mas né, acaba que os astrônomos também falando de alguma forma, como esse estudante de psicologia está falando na obra dele que chama Galáctica. Cisco, Galáctica, esse ensaio aqui. Deixa eu ir na capa para mostrar para vocês, que eu tô bem no comecinho. Tá? Porque, na verdade, aqui, ó, essa capa aqui, Galáctica Cisco, ele é um estudante... em filosofia, ele está lá no Academia Edu, e ele traz algumas perceptivas, né, de análises com a res corpore e a res essência, porque ele gosta de filosofia e tal, e é da área de psicologia, do universo. Ele quer debater o universo através da res corpore e da resistência, tá? Então ele vai, logo de começo da obra, ele vai falar da questão dos fótons, que eu já vou colocar como uma observação, e de que Einstein, por exemplo, definia os fótons como aquilo que não tem massa, que já é um grande erro perceptivo, amados. É um grande erro perceptivo já, tá? Einstein, ele corrompe nessas sutilezas, tá? Para corromper a própria arqueologia. E, consequentemente, dada a ideia, né, desse universo, né, com esse fóton que não é massa, ele então vai debater como que esse fóton vai nascer do nada. Porque há uma crença dentro das universidades que é o nada que produz alguma coisa, tá? E isso por quê? Porque a própria ciência não consegue desmembrar, né, essa res corpórea, essa resistência que a gente está debatendo de sábados, tá? Por isso que é importante, dentro do problema da ontologia. E aí ele vem a debater de ontologia, vem misturar Descartes agora nas perceptivas de Heidegger, que é um grande problemão na ontologia também, tá, gente? Bom, seja o que for, no começo da obra, ele dá a entender algo interessante na condição do fóton ser o resultado de um tipo de uma dobra espacial, né? Mas um espaço que vem do nada, por assim dizer, tá? Mas eu só quero resumir isso na perceptiva que é importante, que é assim. Nós entendemos que a substancialidade, o apeiron, é aquele ambiente que não tem nada. Nem fóton, ele não é um nada, ele tem a ausência das coisas, das formas, mas ele é, tá? Ele não é a circunferência, não é as formas, ele é a substancialidade. O tal abismo descrito na Gênesis 1 da Bíblia que carrega esse objeto arqueológico, a própria res corpore e res essência de Descartes, ao qual ele vem então resgatar lá em As Meditações Metafísicas os teólogos para mostrar as incongruências agora de um sistema papal que corrompe essa verdade e a própria existência de Jesus Cristo, tá? E os caminhos também da espiritualidade. Então, uma vez entendendo que aqui é uma substancialidade, e uma vez entendendo que o fóton são as pequenas cordinhas da quântica do universo, tá? Pronto, tá aqui.
O fóton não é a última partícula e nunca vai ser a última partícula do nosso universo, isso por ontologia provado, tá? Mas a ontologia do ser dos seres, da coisa em si de Kant, tá? Não a ontologia de Heidegger ou de Aristóteles, que afunila, como a gente vai debater com força todo sábado, o ser para si próprio, né? O homem como centro do universo, como sempre. Heidegger faz a mesma coisa, ele nega Aristóteles, mas ele piora mais ainda a situação, tá? Por aí, negação instrumental, que é e de instrumentos, que é uma outra condição. Para garantir o nada parmênico, o problema do nada, e aí a condição de impossibilidade de se debater esse próprio nada, que não é nada, mas é aquela ausência de vazio na substancialidade, tá? Que é de Apeiron, que é o Apeiron de Anaximander. Lembrando que esse problema do nada, né, a Heidegger leva a perceptiva, ele piora a perceptiva do nada, desse problema agora do debate do nada. Por quê? Porque ele defere como instrumento e instrumentalidades que o ente, né, como o que vem a ser ente, que é o anunciamento, praticamente não é um ente mais. Então eu posso dizer para você que o fóton, como Einstein, nosso orangotango Einstein, dá como ideia, né? Não tem massa. Mas Einstein, é mentira que o fóton não tem massa. Sabe por quê? Porque quando nós comparamos o fóton com a substancialidade, que é o abismo, o apeiron de Anaximandro, que a tudo inclui, a tudo governa, e que é, o fóton é uma massa, mesmo sendo energia, mais densa que o apeiron, tá? E nessa condição perceptiva, lendo aqui o mocinho e começando a compreender mais o que está se debatendo dentro das universidades atualmente, né? E essas incongruências, infelizmente, tá? Com o problema aí da res corpore resistência compreendida, junto à ideia de que o fóton só trabalha no mais e menos um, né, da coisa, e que o zero para ele não vale porque ele se torna inexistente ou tal nada, por assim dizer. O que nós entendemos nessa linguagem agora da experiência, que eu chamo sempre de estoicismo? Tudo que está relacionado ao objeto de análise na representação, à natureza e à concepção, o conceito, eu chamo de estoicismo, tá? Então o que a gente tem aqui? Se o fóton ele é zero, é porque ele de alguma forma se diluiu de forma idêntica à substancialidade. Então aqui a gente já tem um caminho perceptivo para se entender essa massa escura do nosso universo. Pronto, já não ficou uma incógnita e já deu caminhos e mangas largas para se concepcionar a massa escura, a energia escura e tudo mais. Não virou uma medusa e um mito, que é sempre o que a relatividade com os seus protocolos pretende, criando agora essa teoria da quântica com base na incerteza de Heisenberg, entende? As suas sempre incongruências e segurando Einstein como ícone e fazendo de Tesla mito e ocultando por historicidade, história factual, a própria res corpórea e resistência e arqueologia, porque a arqueologia é mistério, tá? Ninguém entende a arqueologia, e aí entra o problema da teologia, de culto, e uma série de problemas aí mundiais, tá? Beleza. Veja o que esse objeto proporcionou, tá? A nós como perceptiva, certo? E uma vez sentados numa mesa, numa tábua redonda, concepcionando isso, quem somos, aonde estamos e para que estamos, certo? Né? Tendo essas ferramentas na mão, entre maiores e menores, qual então é a estrutura nesse caminho futuro e métrico de uma sociedade? Que se baseia na verdade, nada mais que a verdade, para construir um povo sem ocultar para poder, tá? E qual é essa outra estrutura que defende a ideia de que isso deve ser oculto para que esse ou aquele seja entronizado como gênio raro da humanidade inato, por capacidade, seja o que for ali, tá? Que capacidade, quem oculta não tem capacidade nenhuma, né? Essa que é a verdade. Entenderam? Então, na condição de fóton, quando ele
atinge um valor zero, que diz que não se atinge porque deixa de ser fóton, é porque provavelmente ele está equiparado à substancialidade, tá? E alguma coisa que até esse mocinho não coloca de forma incorreta, que eu até concordo, viu como eu sou modular, coerente, né? Tenho bom siso, né? Prudência, né? Prudência, eu sou assim, na verdade, né? Prudência, que prudência, né? É que às vezes eu falo mais que a língua, sabe? Né? Mas cada um, né, tem o seu problema que tem que ser trabalhado, sabe? Né? Mas eu sou prudente, né? Porque eu não sou uma louca, né? Irracional, né? Eu tenho prudência, sim, para certas coisas. Eu tenho métrica, tenho, sim, prudência para certas coisas, né? Tenho bom siso, consciência, né? Graças a Deus, né? Mas lembrando que ninguém é perfeito, né? Eu não sou perfeitinha. Então, nessa condição de perceptiva, o livro do moço aqui, ele, né, debatendo ali dentro desses meios universitários, com essa nova ideia da teoria das cordas, então ele define que o fóton, ele nasce por uma dobra, por assim dizer, uma dobra da substancialidade, mas que ele acredita ser o nada por causa do problema de Heidegger, tá? Infelizmente. Né? Tanto que para ele tem que debater o nada. Mas até que ele vai nos caminhos bons aqui. Então a dobra é o que cria de alguma forma na substancialidade o fóton, e o fóton então começa a reagir dentro dessa dobra. Deixa eu só sentar direitinho aqui, peraí. Entenderam mais ou menos? Então, olha a importância agora do entendimento dessa base, tá? Então, isso tudo a gente vai debater mais a condição da res corpórea nesses caminhos, né? E o que a gente está debatendo do problema ali métrico, né? Da pedofilia, das áreas de psicologia com Heidegger e tal, nos sábados, às 20 horas, tá? Mas eu queria dar esse introdutório e até para apresentar aqui, né, o leitor de e-books, tá? E é interessante porque você pode ir marcando o que você quer, né, notas e observações, tá bom? Então agora eu vou abrir as profecias, a minha obra, As Profecias do Armagedon, que por sinal, gente, a capa dela tá linda mesmo. Deixa eu vir aqui com a caneta, peraí, usar a caneta. Opa! Eu vou preparar, abrir ela. Tem um jeito de ir na capa? Deixa eu ir lá na capa. Ó, as profecias do eu falo Armagedon, né? As profecias do Armagedon, abrindo as portas do tabernáculo. É a parte 2 da obra, tá? Olha que linda que tá a capa, gente. Não sei se dá pra ver, mas tá um espetáculo. Essa capa ficou linda no Kindle. Amei. Olha que linda que tá, gente. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha. Tá um espetáculo essa capa. Tá bem sugestiva mesmo. Eu amei essa criação. Não, né, me gabando, mas eu achei que ficou espetáculo. Então, tipo de uma profetisa, um oráculo, alguma coisa assim, remete a essa concepção. Então essa obra, ela é uma obra crítica que vai levantar as cabeças, os nomes da Bíblia, dos 12 apóstolos, dos 12 das tribos do Primeiro Testamento, e ao mesmo tempo, por métrica, junto à res corpórea, esse objeto arqueológico e as suas 12 portas, como nós já apresentamos, tá? Lembra? Que é importante aqui. Ela vai então abrir as portas apocalipticamente, aqui ó, aqui é uma mesa, uma pedra, a pedra que a Bíblia diz que foi deixada de esquina e arqueológica e que nasce desse objeto aqui, tá? Essa pedra que tem 3 andares e 3 colunas e que é bem mais explicada no curso de Euclides, vão lá, se inscrevam. Ela então, e compreendida por Euclides, ela tem então a sua circunferência, porque ela também é curva ao mesmo tempo, a tal távola redonda, né? Com a sua escalibura, a sua espada central, que tem valor 6, que é o sistema sexagesimal. Ou a haste, a vara de Israel, ou a vara de Araão,
Arão, que nasce no 6º dia, tudo hermenêutica, gente, e que é o tal Anki tão almejado, a vara, o Anki tão almejado pela antiguidade, tá? Pelos faraós, né? Porque uma vez entendendo, é tudo isso que a gente vem debatendo aí sobre o universo, ciência, uma sociedade, como arquitetar, como se construir, sobre o futuro, né? Aonde o Apocalipse se torna até métrico, na verdade, né? E ali, claro que mais à frente, não agora, os caminhos espirituais, porque o apeiron, a substancialidade, ela é, tá? Ela é. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Veja como Jesus Cristo é modular. Ele não é monista das sensações do bispo Berkeley, que tudo é energia, e isso é, sim, místico agora, de forma mística ou quântica, a minha relação com o universo. Entende? O que não é verdade. Jesus Cristo é profundamente modular. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu sou essência existencial, existencial e essência ao mesmo tempo. Nós, homens, somos as chaves de Da Vinci, do homem vitruviano, tá? Bom, entendendo então essa base do tabernáculo, de 2 em 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 portas. As 12 portas desse tabernáculo de Apocalipse, tá? Revelada, que está sendo trazida à vista. E nessas 12 portas, o que que a gente tem? A gente tem de 2 em 2 aqui, ó, de 2 em 2, em pares, os 12 apóstolos e os 12 do Velho Testamento. O que que é um testamento, gente? É uma herança. Uma herança que foi dada à civilização do homem. Esses 12 por 12 agora são os 24 anciãos, aonde o centro trino desse tabernáculo tá aqui numa razão Fibonacci 011, tá? Da coisa. Onde o primeiro 0 e 1 é imanência, o terceiro 1 é concreto. Esse terceiro 1 é o trono vazio que o homem em carne senta para receber o Espírito. É o trono do Espírito Santo, por assim dizer, que está descrito na minha obra, tá? Essa obra aqui vai estar apresentado, tá? Apresentado de uma forma, obviamente, Rainha do Sul, né? Que é profecias, revelações, alegorias, hermenêutica, né? E tudo mais, tá? Certo? Onde, com consciência e discernimento, agora a pessoa degusta o alimento, né? E consegue ali, então, com bastante discernimento, então, agora separar as coisas, tá bom? Bom, então aqui, ó, eu vou já trazer essa imagem ao qual eu coloquei, que é importante, para a gente entender a nossa situação, aonde a gente está em Provérbios, tá? Então aqui, ó, vocês têm a primeira imagem da obra, que é então o tabernáculo explicado, certo? E com esses pares aqui, e conforme chaves dos manuscritos, tá? Porque eu peguei esses pares nas chaves dos manuscritos. Então tá lá na obra. Eu não vou debater aqui esses detalhes, tá bom? Então tá aqui, ó. Então o tabernáculo, ele tem essa forma, tá? Uma vez entendendo isso, e é importante eu dar esse introdutório pra gente chegar onde eu tenho que chegar, ó. Aqui eu explico o cisalhamento, ó, de Galileu Galilei, o cisalhamento 3/2, tá? Que é o valor 32 encontrado nesses nomes dentro dos manuscritos bíblicos, tal, que para 35 faltam 3 nomes, que é o centro, que tá Jesus à direita, Deus e o Espírito Santo, e 35 agora, mais 35 leva ao valor 70, a curva. Então vejam o módulo, por favor, entendam que é métrico, que é uma chave por hermenêutica, pelo amor de Deus, tá? Então vejam o módulo. Esse então é o módulo, peraí, esse aqui é o módulo então. Peraí, deixa eu ver que eu tenho uma imagem maior mais à frente. Esse é o módulo então da Nova Jerusalém, tá? Que não é Israel Estado,
mas aquilo que hermeneuticamente, alegoricamente, é clamado em Apocalipse para ser e mundialmente. Que ela não tem noite e nem luz do dia, porque todas as coisas são compreendidas finalmente. E aí se constrói uma cidade mundial, se arquiteta, se organiza, né? Mas infelizmente no teor do Apocalipse, em função da corruptibilidade desses antepassados, tá? De forma apocalíptica, por resistência, por luta mesmo, né? Porque muitos não aceitarão, vão querer, vão odiar Jesus, vão odiar o bom siso, vão odiar a prudência. Bom, vocês sabem mais do que eu disso, né, queridos? Tá? Então vamos lá. Deixa eu apresentar então. Ai, é demais, gente. Olha, deixa eu deixar o link de novo. O leitor de e-book da Amazon, ele é gratuito, vocês não vão pagar nada. Baixa eles para vocês lerem obras, tá? Aí, caso você compre a minha obra por R$ 9,99, lê no Kindle. Agora, se vocês ainda colocarem o Kindle Unlimited por R$19,90 por mês, e aí vocês vão poder ler todas as minhas obras e muito mais de graça, sabe? Vale a pena. Então, eu vou agora aqui ampliar a imagem. Ó que fofo. Eu já mandei o link aí para quem se interessar, vai lá, tá? Então, aqui, ó. Tá aqui. Essa, então, é a mesa. É o tabernáculo de Deus, tá? O que nós temos aqui? E conforme por hermenêutica, chaves bíblicas. Nós temos, e isso vai ser importante para entender agora Provérbios, tá? Nós temos, de um lado, Jordão, e de outro lado, Canaã. De um lado, Jordão, de outro lado, Canaã, tá? Jordão e Canaã. Aonde que Moisés morreu? Aqui, no Jordão. Aonde Josué deixou a arca? Aqui, no Jordão. E o que é o Jordão como hermenêutica? Por hermenêutica dentro da Bíblia, o seu significado: seca, secura, tá? Deserto, por assim dizer, tá? Então, todos os que estão, sejam os 12 apóstolos, sejam os 12 das tribos do Velho Testamento. E isso também vai incluir na métrica, nos tronos menores, aqueles que não são os 12 apóstolos, tá? Tipo, que não entram com os seus nomes, como Timóteo, por exemplo, outros mais tantos lá. Quando colocados metricamente no Jordão, quem são eles? Eles são antipáticos à verdade, tá? Antipáticos à verdade. Ok? Então, eles são antipáticos à verdade. Agora, quando nós pegamos os mesmos 12 apóstolos e os mesmos 12 da tribo e colocamos em Canaã do módulo, certo? Eles são os simpáticos, tá? À verdade. Nós temos na Bíblia aquilo que todo mundo fica falando, ai, porque ela se contradita a Bíblia, porque ela fala uma coisa e depois fala outra. Nós temos na Bíblia o quê? Nós temos Pedro, por exemplo, dos apóstolos, levantando uma congregação, conforme fala Paulo apóstolo, de 120. Isso é uma chave super importante, que vocês vão entender. Deixa eu colocar aqui, ó. Lendo a minha obra, O Jardim Cântico dos Cânticos, essa chave 120, eu já reli ela todinha no Kindle Unlimited agora, porque eu peguei o Kindle Unlimited, porque eu mesma tinha que comprar minhas obras. Então eu peguei o Kindle Unlimited, peguei a minha obra, reli ela e organizei alguns pontinhos, tinha pouquinhos erros, e organizei finalmente, ela tá ótima, podem ir lá pegar, comprem o Kindle Unlimited que vale a pena, gente. Bom, 120 vezes 7, que é o sistema de curva, tá? Desse objeto arqueológico, porque a Bíblia carrega por hermenêutica essas simbologias, é o valor 840, que é Cainã, de Gênesis 5, levantando a sétima cabeça da prostituição, certo? Então, o que acontece aqui? Pedro, quando ele levanta 120, né? O mesmo problema de Salomão, oferecendo 120 ali para Irã Rabif, depois que Irã Rabif reclama as terras, depois de tanta labuta e trabalho para levantar aqueles templos, né? O problema do templo pior, mesas de Moisés, como já debatido.
Ele então levanta o quê? Corrupção. Essa é a chave por interpretação. E ele levantou 120, o número de homem, o problema do homem na condição espiritual de ser, tá? Sempre se prostituindo naquelas 7 cabeças de homem e da prostituição. Cainã gerando Malalael. Malalael que é o 5º, que deveria ser o repouso, e se torna Apocalipse, tá? Então, quando Pedro levanta 120, né, a gente já tem essa chave, e quando ele nega por 3 vezes Jesus Cristo, antes de ser crucificado, sepultado e ocultado, né, ao entendimento, nós temos uma outra chave de Pedro, tá? E que são o que agora? A sua condição de fraqueza espiritual e a sua condição de antipatia à verdade. A sua fraqueza leva à antipatia da verdade. Quero essa. Tá bom. E ocultamento da verdade. E levanta então ali o seu templo, tá? Então, nesse caso, esse Pedro, por hermenêutica, está aqui no Jordão. Está no Jordão, tá? E nós, obviamente, temos outro Pedro, né? Mas que ele é das portas a menor porta, tá? Em comparado com Paulo Apóstolo, nós temos um outro Pedro mais simpático, que vai trazer algumas verdades, né? E tudo mais, tá? Como, por exemplo, na chave lá de Timóteo, que eu coloquei a semana passada no meu perfil, o que nós temos em Timóteo? Nós temos Timóteo falando que a mulher tem que ser submissa, naquilo que ele está falando lá, eu não lembro se é Timóteo 1, eu não lembro direito, a mulher tem que ser submissa ao homem, né, e tudo mais. E ao final, ela tem que ser submissa através de 2 chaves, né, que agora fomentam esse templo de Timóteo, ao qual ele disserta em oratória aquele povo. Exemplo, e que é Adão e Eva. Só que o último versículo desse capítulo, pelo próprio Timóteo, que conversava com Dionísio Areopagita, que é uma outra obra minha, que vocês vão conseguir entender Dionísio Areopagita, que é a Razão, Senso e Espírito, parte 1, né? Essa outra condição, esse último versículo do capítulo que Timóteo, depois de falar que a mulher tem que ser submissa, né? E Timóteo, que se Timóteo andava com Dionísio Areopagita, obviamente ele andava com Paulo Apóstolo, e Paulo Apóstolo, dentro do manuscrito bíblico, que é uma das maiores portas, e conforme eu disserto aqui, ó, tá? Na minha obra, tá? Se ele andava, Paulo Apóstolo diz que não, que a mulher, ela pode ir ao púlpito, né? Ela pode ir ao púlpito, desde que ela esteja com a sabedoria. Seria essa alegoria lá de Paulo Apóstolo das defesas. Então, Timóteo, quando ele disserta que a mulher tem que ser submissa, automaticamente ele chama por cabeça e nome Adão e Eva como pai e como mãe primordial de uma civilização, de uma humanidade. E no último versículo desse mesmo capítulo, ele diz que o povo deve ter agora discernimento daquilo que ele está orando. Então ele aparentemente, viu, queridos filósofos, agora eu vou falar com os expertises. Eu vou porque eu sei que eles existem, tá? O que nós temos nessa interpretação agora? Nós temos um cínico, né? Olha que maravilha! Nós temos sim um cínico de Sócrates. Aquilo que Werner Jaeger em A Paideia pede para resgatar quando nossa sociedade chegar a um feito monstruoso de ser, que é o que nós estamos vivendo hoje. Porque o Apocalipse, apesar das profecias existirem, tá? Eu acredito sim nas profecias, o Apocalipse é também métrico. Por que as profecias existem? Porque o Apeiron, que a tudo inclui e governa, é maior do que nós. E ele fala, ele é o espírito do mundo, sim. Que não é espírito que morre. A vida pós-morte continua, mas deixai os mortos em paz. Porque eles estão numa outra onda agora, tá? O que a gente tem que fazer as nossas obras aqui e com esse espírito maior que está em nós e nós nele, tá? Na condição métrica, escola de Wolf mesmo, tá bom? Então, olha que legal. Gente, eu sei que esses expertises vão nascer, eu tenho certeza, porque é muito lógico tudo, né? Não tem nada de teológico, de solipsismo, eu vou defender o nada. Como defender o nada? Defender que nada, né? Bom, então veja que nós temos 2 mesas agora aqui, de simpatia e antipatia, aonde o pai primordial, que a minha obra apresenta, o pai e a mãe primordial do Jordão,
que é por hermenêutica o símbolo da secura, das antipatias, daqueles que não querem a verdade, né? O homem falho, né? Com tendências aos vícios, é o local vicioso, né? Como exemplo, como uma constituição de exemplo, tá? Na condição dos viu, é por isso que eu falo, na minha obra A Razão, Senso e Espírito, parte 1, o problema perceptivo das cruzadas, tá? Nós temos o problema da reforma dos calvinistas dos muros, precisa entender isso aí, porque se for nessa onda, pode esquecer, desculpe, pode esquecer, tá? As chaves são muito claras, ela é bem terra, depois é o alcance do espírito, tá? Mas ela primeiro é terra, tá? Na condição, então, aqui do Jordão, como pai e mãe primordial, nesse tabernáculo, veja bem, nós temos o quê? Adão e Eva. E quem é Adão e Eva? Adão é o pai, conforme Gênesis 5, de Sete, que vai até Lameque, avô de Noé, né, pai de Noé, e Noé, que perfaz ali o problema das 7 cabeças da prostituição, todas de homens por dinastias, conforme as chaves, e 3 cabeças, que somadas são as 10 cidades que acompanham essa prostituição por cabeças de homens, tá? E aí, por isso, a chave é quem é a besta é o homem, sempre 66, número de homem, o número da besta, tá? Por assim dizer, porque ele não consegue organizar uma estrutura mundial com a verdade. Né? Ele se vende. É irmão se vendendo com irmão e não tá nem aí pro futuro das coisas, sabe? Uma coisa, mas não, tudo vai se cumprir para a verdade, eu acredito totalmente. Por isso que profecias nesse caso também eu acredito. Então vamos lá. Então aqui no Jordão nós temos como pai e mãe primordial de exemplo, gente, Adão e Eva. Nós precisamos de exemplos para ser, tá? No caso de uma linguagem estelar que veio do céu, essa capacidade de domínio de fauna e flora, diferente da fauna e flora, que é a capacidade do homem, que é o próprio anjo caído da aliança, por ser incapaz de se reorganizar em espírito, ele é baixo nessa conduta, e que agora é espiritual, né? Então, nessa linguagem aqui, dessa forma, nós precisamos de um exemplo, tá? Se o exemplo ele é primitivo e reducionista, nós vamos ter um povo primitivo e reducionista, isso é um fato. Não das defesas de Heidegger, mas Heidegger só mostra para nós, com o problema da ontologia, né, e a sua loucura de ser, porque ele não está nem aí com o humano, essa que é a verdade, ele só prova para nós como, quando nós estamos na altura, como nós somos capazes de inferir e prejudicar aqueles que estão nascendo, né, levando-os ao solipsismo, à loucura, à implosão de si, a perceptivas incorretas para sermos poder e por linhagem, tá? Então, aqui começam então os problemas já de caminhos espirituais do próprio homem, tá? Para ser. Então, por isso que a Bíblia defende que todos têm o direito da verdade, cada qual em sua altura, né? E quanto mais alto, mais se serve. Por isso que Jesus limpava o pé dos discípulos como rei, dando esse exemplo. Quanto mais rei, mais você serve. Você não vai ser servido, mais você vai servir. A tua responsabilidade de fazer o povo saber a verdade, nada mais que a verdade, né? E caminhar agora para uma ascensão social mundial, com avanços tecnológicos, compreensões espirituais, e sabe, gente, aí tem um pano para manga para dissertar, tá? E na condição de Canaã, quem é então essa mesa, esse pai e mãe primordial das chaves? José e Maria, pai de Jesus. Adão e Eva têm como filho um filho que assassinou o próprio irmão, que é Caim. Eles estão no Jordão, tá? Então, se você tem como exemplo esse pai e mãe, quem será você? Essa que é o raciocínio da coisa métrica agora. Em Canaã, nós temos Jesus e Maria criando Jesus como filho. Se você, então, tem
José, desculpa. Se você tem, então, José e Maria como pai e mãe primordial de exemplo, quem então será você para ser pai e mãe? E numa condição agora, né, de geração em geração, tá? Lembrando, tá? Que nesse tabernáculo nós temos aqui, dos nomes carnais, nós temos 32 nomes, e que faltam 3, que é o trino, o trono central aqui. E esse trono central de Jordão é Adão, Eva e Caim, de alguma forma, né? E o trono central de Canaã... Ah, não, me perdoe. Adão e Eva tá aqui e Desculpa, eu errei. É assim, Adão e Eva... Dos 32 nomes carnais, a gente tem o rei e a rainha, que é Adão e Eva em Jordão, gerando Caim como filho, que fica ao lado de Deus e do Espírito Santo no centro, que é um assassino, Caim, quem pecou 7 vezes, tá? E no Canaã, a gente tem o pai José e Maria como rei e rainha, e aqui no centro a gente tem Jesus, Deus e o Espírito Santo. A cadeira do Espírito Santo, tal, que a obra vai explicar mais, tá? E aí nós temos nesses valores agora, de 32 carnais mais 3, o valor 35, que é os tais 1.260 dias, 3 anos e meio, ou mesmo 35 mais 35 agora forma um corpo totalizado circunferencial de valor 70, tá? E agora então a curva. O que nós então, como curva, temos se apresentarmos ao mundo esse tabernáculo para raciocínio e exemplo? Isso é uma condição, tanto nos caminhos espirituais como nos caminhos, tá? E a gente já vai entrar em Provérbios, tá? E nesse caso, se eu ocultar o Jordão, que é um problema Veda de negação, nega tudo que é mal, né? Não odeie, sendo que em Provérbios nós vamos ver lá na frente, porque isso aqui vai dar debate pra manga, viu? Lá na frente em Provérbios, ai o mal, tá? Odiar é um ente, isso eu debato na minha obra Complexo de Afrodite, né? Na condição da perceptiva por homonímia do amor, do problema do amor. Amor em excesso é prejudicial, né? E amor de menos é prejudicial, que é negligente, tá? E que aí entra o problema perceptivo das construções familiares, uma série de coisas lá, tá? Beleza? Então, nesse caso aqui, se eu ocultar o Jordão e não dar como exemplo o problema do erro para vocês, e só criar uma imagem de que tudo é perfeito, tudo é belo no tempo e espaço da vida, o que não é verdade, porque uma tsunami sempre vai existir, e conforme os manuscritos bíblicos, que é manual, queridos, lá se diz, a tribulação também existe para o justo, tá? Ela vai existir, ela faz parte do universo. Eu dei até um exemplo, na minha obra de Heidegger, eu dou até um exemplo sobre esse problema do guru, né? E da quântica atual. Ai, deseja que você vai para o Tahiti, deseja que você vai viver no Tahiti, sei lá onde, deseja que você vai viajar com a sua família lá. Aí o cara deseja, consegue, né, com esforço próprio também, vai viajar para o Haiti com a família e tudo mais. E lá ocorre uma tsunami e ele perde toda a família. Aí ele vai conversar com o guru de novo. Qual foi o problema? Ele desejou, queria felicidade e de repente perdeu a família toda através de um desejo que ele tanto queria, que era viajar com a família para o Tahiti. Aí o guru sai fora. Ele fala, ah não, o problema está em você, não é na minha tese. Entende? Mais ou menos essa coisa. E aqui é o problema desse guru e desse monismo. Quando a gente tampa a realidade das coisas que vêm a ser realmente verdadeiros erros. E aqui também está aquilo que, de alguma forma, Descartes vai chamar para entendimento e compreensão lá em Meditações Metafísicas com os teólogos, do problema da teologia, tá?
fazer então os altares pior, né? Essa coisa, ai, tudo é só desejo, deseja que o bem, desejo o bem, desejo o bem. Bom dia, flores, bom dia, não sei o quê. E de repente alguma coisa acontece, não, aí aponta o dedo que você que não desejou direito. Você, que é aquele problema de Jó, tá? Por assim dizer. Mas Jó tinha um problema assim nas chaves. O problema de Jó é que ele não ensinava o que Jesus veio como exemplo. Os cegos e os coxos, lembra? A gente abriu essas chaves na quinta-feira. Ele era o pé dos coxos e os olhos dos cegos. Então ele se fazia de sacerdote para carregar a carga, né? Ele não ensinava os cegos e os coxos a caminharem por eles mesmos, serem sacerdotes reis. Então aqui nós temos então esse problema da chave, né? Se a gente abrir tudo, e aí a gente entra o quê? Nessa perspectiva de tabernáculo, que tudo é Canaã, tudo é leite e mel, tudo é maravilha. A gente entra no problema que é o que estão tentando colocar agora como futuro por perspectiva de uma humanidade, dessa tal New World Order, por assim dizer, das perspectivas do Bispo Berkeley, tá? Do Bispo Berkeley. Que tudo é energia. Nossa, daqui a pouco a gente está se alimentando colocando 2 dedos na tomada, tá? E tudo mais. Dessa quântica falaciosa agora, que não consegue compreender que o fóton é massa, quando comparado à substancialidade, tá? E tudo isso daí, tá, gente? Bom, se a gente criar um universo só de Jordão, que é o problema agora da embriaguez de Noé e das 7 cabeças da prostituição, a gente tem, então, lá em Canaã a gente morre por afogamento, tá? E em Jordão a gente morre no fogo, porque só vai ter gente corrupta, tudo é lícito e tudo convém, viva Lúcifer, né? Aquele fósforo que quer brilhar demais no dia, sabe essas coisas do horror, né? E tudo é lícito, tudo convém, desde que você se garanta, entende? Então, essa é a condição da coisa aqui, tá? Por perceptiva, então, da chave. Então, gente, pega essa obra, ela tá, assim, hermenêutica, né? Aquela forma Rainha do Sul de escrever, mas vale a pena pegar essa obra para agora, por hermenêutica, e para os caminhos da hermética, né, para essa base necessária espiritual sempre ao homem, não negando o apeiron de Anaximandro, organizar, né, e a verdade também, né, não podemos ser calvinistas do muro da reforma para um Estado, tá, e Brasil vai se cumprir, vai, tá, vai porque tá escrito, né, não é possível, a não ser então que Deus não exista mesmo, tá, o que eu não acredito. Bom, então, isso também envolve ciência, porque envolve reflexões ontológicas profundas, expertises, tá? E não esquecendo que, por ser matéses universais, também matemáticas e métricas, tá? Quer dizer, é lindo, gente, é uma mesa maravilhosa, tá? Bom, então, como eu disse, na condição de Jordão aqui, ó, né? A gente tem Canaã, tem o problema de Jordão, e agora aqui a mesa, né, como um todo. E ali eu vou dissertando essa mesa, vou criticando os nomes que quiseram ser na mesa nomes, mas corromperam no próprio momento do Apocalipse. Então, pelo amor de Deus, né? Se você quer representar aquele nome naquele trono dentro do tabernáculo, né, com essa força agora perceptiva, pelo amor de Deus, não vai corromper, né? Tenha realmente, né? Porque corrompeu, fecha a porta do Espírito Santo e tal, e a obra vai falar disso. Beleza, então, gente, tá? E não esqueçam, viu, gente, o link tá aí, acessa a Kindle, o link, puxem gratuitamente esse e-book para vocês, tá? No seu PC, tablet, Android, e ao mesmo tempo, se der na telha, compra, vale a pena, com pré-pago você compra, você faz essa inscrição, na verdade, por R$19,90, que nem recarregar celular, gente, para ter uma biblioteca e poder ler todas as minhas obras de graça, várias outras obras, para quem gosta de ler, ó, é a experiência, viu? Tá. Vamos então a Provérbios. Lembra que Provérbios nós então entendemos aquelas chaves de Salomão, quem foi Salomão, os problemas das antipatias de Salomão e simpatias. E simpatias de Salomão, tá?
Salomão é simpático quando ele consegue discernir com sabedoria o problema daquelas duas mães que querem o filho, sendo que uma mãe é falsa, né? E a mãe verdadeira fala, se for cortar no meio, deixa então com a outra mãe, pelo amor de Deus, que não é a verdadeira mãe, né? Porque mãe é isso mesmo, né, gente? Né? Se sacrifica mesmo, né? Por filho a gente faz, né? O que pode. O que pode não, tudo, né? É tudo não, mas tem que ter discernimento, né? Porque fazer tudo para filho também cria o quê, né? Cria o quê para o futuro? Bom, então nessa condição a gente entendeu quem é Salomão na simpatia e antipatia, nós entendemos quem é Davi, ele não seria se não fosse Samuel, e a condição de tabernáculo e reforma, que é esse tabernáculo aqui que eu vos mostro. Por isso que Davi não levantou templos. Tá? Ele levantou os sacerdotes reis, mas aí ele dá uma mancadinha no processo vital dele lá. E aí nós temos então a chave Israel, que nos leva a priori ao problema de Jacó, das águas de Jacó, debatida por Jesus em João 4 com a samaritana, e o problema agora de uma Israel que segue essas águas de Jacó e se torna o quê? Se torna a cidade-estado mundial, por assim dizer, o povo, tá? E que não é cidade-estado, eu digo cidade-estado mundial, tá? Que não é cidade-estado pontual, como se dizem aí, né? Que é o problema dos fariseus e tal, de uma ordem já corrupta na história e tudo mais, tá bom? Bom, e a gente viu que de 1 a 7 dos versículos de Provérbio, o que ele pede? Ele pede sabedoria, ele clama nesse tabernáculo, aqui nesse tabernáculo. Aqui fora desse tabernáculo está Provérbios chamando para se adentrar a esse tabernáculo agora o nosso educando, que é o próprio iniciado, para se entender cosmogonia, para se entender sabedoria, para se entender um passado que não é mistério. E cada porta vai ter uma gama de coisas para se analisar por filosofia, vai envolver filosofia teorética, vai envolver várias frentes de análises, tá? E então ele chama a priori para se conhecer a sabedoria e também a instrução. Por que a sabedoria e a instrução? A gente tem muito isso nas estelas egípcias, tá? Quando bem interpretada. Porque você, sabendo agora da sabedoria, você tem que ter também a instrução, né? Quem que você vai ser? Você vai ser Moisés? Você vai ser o pai Adão? Você vai ser Caim que matou seu irmão? Seria essa a ideia, tá? E além de receber a instrução, agora o entendimento, né? A justiça, o juízo, a equidade, né? E o entendimento, então, tá voltado. Quem que você vai ser? Você vai ser o assassino? Você vai ser o filho Jesus? Né? Quem que você vai se... Ou você vai ser um monista excedente, por perceptiva, tudo é essência, nada é existência, né? Que é o que essa quântica atual quer levar o homem a pensar, né? Então, equidade, né? A gente já viu isso, bom siso aos jovens. Então, essa é a coisa aqui desse giro agora, desse fogo, dessa estrela, para aquele que aqui vai se adentrar, tá? E tudo mais. E desde tem a idade. Então, aí ele até categoriza a diferença do sábio, né? E do discípulo nesse momento aqui. Quanto mais sábio é que você mais entende, mais tem a prudência, então você agora começa a instruir o próximo dentro dessa estrutura, dessa arquitetura, de uma linguagem em hieróglifos, né, de um manuscrito e que é arqueológica, tá bom? Agora, quando chega exatamente no versículo 7, que é o anel, a curva do sistema, ele para esse introdutório de convite, Provérbios, e ele fala em primeira instância que o temor do Senhor, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E nós debatemos isso na terça-feira passada. O que é o temor do Senhor, gente? O temor do Senhor é compreender que essa substancialidade que está em mim e eu estou nela é viva. E basta eu intentar que eu já me tranco a ela, e mesmo que eu não tenha a consequência daquele ato que eu apliquei, em um determinado momento da minha vida a curva vem, tá? Que não é lei de Murphy não, tá? E ali também, como eu apresentei, que é uma sobreposição de efeitos agora, precisa também de bastante análise, porque a gente tem o problema do destino que ocorre, que essa substancialidade ela age sobre,
entende? A gente tem a condição, sim, dela agindo como destino. A gente tem o conforme as suas obras, que é uma chave bíblica do homem, por isso que também o Apocalipse se torna métrico, né? E dentre outras coisas, que devem ser agora metafisicamente sobrepostas para ampliação do entendimento e conhecimento, instrução dessas coisas e o que realmente vem a ser esse temor do Senhor, né? Real, por escola de Wolff, demonstrado, sem, conforme Chaves de Hebreu, imputação de regra, mas compreensão, tá? Eu compreendo assim, então é melhor, né, caminhar no bem, plantando bem. É fato, tá? Lembrando que todo clássico modular entende que a tribulação também existe para nós. Por isso agradeça até na tribulação, tá? Mas que Deus é justo também, né? E tudo mais. Ai, desculpa, peraí. Tá? Então o temor do Senhor, que é esse apeiron, ai, meu Deus, tá? Ele é importante, ele é necessário que eu ia fazer. Ele é importante ao conhecimento. E ponto e vírgula, no versículo 7, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E eles desprezam de tal forma que só vão os filhos dos filhos dos filhos, as suas próximas gerações, experimentar esse problema quando der o resultado Apocalipse. Entende? E Apocalipse, como a gente está vendo, não é brincadeira, tá? Né? Agora, você nasceu para sofrer, você gosta de sofrer, é difícil para você ter bom siso, caminhar, e o pior que, olha, gente, experiência própria, parece que a coisa é difícil para muita gente, viu? É difícil, é difícil. O coração fica sempre acima da razão, os ciúmes, a inveja, aqueles vícios horrorosos, mas porque a gente tem também um Estado que não colabora para essa construção, né? E isso nem fala as escolas. E quanto mais agora por hermética, né? De espiritualidade. Porque deseja que você vai ter tudo, filha. Filho, deixa só desejar, tá? Coisa tá feia. Bom, aí então em Provérbios 1:8, o que ele fala? Filho meu, depois que você entende o temor desse apeiron que te inclui e você está incluso nele, tá? E mesmo que você não esteja ainda desabrochado no Espírito Santo, tá entendendo? Lembrando que quando você está desabrochado no Espírito Santo, você tem duas condições. Qualquer corrupção mínima, é assim, qualquer vício, transgressão, não vou falar corrupção porque não é transgressão. Qualquer mínima transgressão, tá? Que você imputar ali no Espírito Santo, é aquele exemplo de Davi. Ele foi até apedrejado quando ele pecou estando no Espírito Santo, entende? E na condição de ignorar, quando você entende, tá no Espírito Santo, essa verdade, você agora entra na segunda morte, que aí nem se fala, né? Que pode também ser reflexo de um niilismo passivo e ativo quando não no entendimento do não entendimento desse Espírito Santo, desse universo, do apeiron que está em mim, eu estou no Pai, tá? Bom, então entendendo esse temor do Senhor, em Provérbios 1:8, filho meu, ouve então agora a instrução, já que você entendeu o temor desse Senhor, tá? Que é o apeiron de Anaximandro, Timóteo, Dionísio Areopagita, Paulo Apóstolo, tá? Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Beleza. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? E aqui no tabernáculo. E bem tranquila. Se esse pai, e da mãe nem falo, é o Osama Bin Laden que matou milhões. E é o seu pai. É o seu pai. Tá? Você vai ouvir a instrução dele e honrá-lo dentro de uma sociedade? Hein? Ele é o seu pai que te deu a vida. É o seu papai. O Osama Bin Laden, que criou, que não se importou com várias crianças que ele criou para ser crianças bombas, homens bombas, seja para qual ideologia que for aí, tá? Não se importou, tá? E é o seu papai, tá? E o seu papai morreu. O Osama Bin Laden
exatamente agora. Você vai sair na sociedade falando que ouve a instrução dele, que ele é honrado e que você vai continuar a forma de ser do seu papai Osama Bin Laden, por exemplo, tá? Vamos colocar um outro então. Se o seu papai então é Hitler, entende? Que martelou na mesa que pode abrir aí os campos de concentração e colocar um monte dentro. Eu sei que um monte de gente está dizendo que, olha, até, né, da situação que está o mundo, né, complicado, hein? É colocar o espelho agora na frente. Então, se o seu papai, a sua mamãe tem essa característica, você então vai ouvir a instrução deles para ser. Nós temos uma chave bíblica super importante que fala assim, e está em Apocalipse, me parece, que fala assim, naqueles dias, ou é em Isaías, está numa dessas chaves proféticas e que são bases apocalípticas, né? Tem essas condições do atual agora. Naqueles dias, os filhos não comerão as uvas verdes que embotaram o dente de seus pais, porque cada qual pagará pela sua obra, por assim dizer, tá? É mais ou menos isso, tá? Isso quer dizer o quê, gente? Quando você coloca uva, análise estoica, quando você coloca uva verde, você já colocou? Eu já coloquei. Uva verde na boca, você não fica assim, embota tudo, né? E não há água que tire aquilo. Ai, começa a coçar. Não há água que tire aquilo dentro da sua boca, essa uva verde. Então, os pais, Osama Bin Laden, que errou, vai pagar conforme as suas obras, porque o filho é consciente a ponto de entender que a instrução desse pai não lhe cabe. Naqueles dias será assim. Entende? Isso é sabedoria. Isso é instrução. Então, entendendo agora, por hermenêutica, a real dessa interpretação entre Provérbios 1, 7 e 8, e olha quantas lives para cada provérbio aqui, tá? Entendendo a real, tá? Filho meu, uma vez primeiro, temor ao Senhor, conhecimento, tudo isso que tá aqui, na explicação da coisa, tá? Fora outras chaves. Essa questão do ódio que a gente explicou, tudo mais, né? Entendendo o temor do Senhor e o princípio, o temor do Senhor e o princípio do conhecimento. João, antes do homem nascer, o verbo já falava por si mesmo, né? Repouso era repouso, caos era caos. Então é sabedoria. Então, entendendo isso, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Me perdoe, o filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe o ensinamento da sua mãe. Então, se o meu pai e a minha mãe, eles estão modularmente nesse entendimento, compreendendo dois pais e duas mães primordiais, que é o problema de Adão e Eva gerando Caim, e o problema de José e Maria na condição de igreja de Pedro, quando nos caminhos dos papas, tá? Do monismo, o problema do monismo, né? Então, José e Maria, sendo essa chave, gerando Jesus nessa condição monista, excedente, sem o entendimento do módulo, porque Jesus é módulo, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas se eles sabem, compreendem esse equilíbrio, e agora esse verdadeiro Jesus, que não é esse falso Jesus do excedente de uma Canaã, que não é Canaã, entende? Da chave, né? Que é o problema de Javé agora, da chave, Javé, o problema de Javé, porque Jafé seria Jordão, os de Baal, tá? E Javé, os de Bet. Então, se os meus pais, eles estão nessa instrução, né, e ensinamento, então eu vou seguir, né? Eu vou seguir, sim. E vou honrar, claro, né? Ao contrário, eu, no mesmo ensinamento, viu, mesa? Porque era aí o senso comum que vocês chamam de boca inútil, tem que saber isso, né? Ao contrário, como filho, no mesmo ensinamento, eu não vou embotar meus dentes com as uvas verdes.
entende? Conforme as suas obras. Eu sei porque eu não vou seguir, eu sei porque eu não vou me aliar, entende? Porque eu temo sim a um universo que é vivo também, né? Eu tenho consciência, não nasci para sofrer, por que que eu vou me aliançar às coisas corruptíveis e erradas? Entende? Que a gente tem até aquele exemplo, né? Da aliança, que no céu não haverá aliança. Por que que não haverá aliança no céu? Porque os contratos, eles não vai se precisar de contratos. O caráter está em primeiro lugar. Aí tem Jesus explica, os fariseus falando, ai, mas se casou lá, é a questão do problema da mesa de Moisés de prostituição. Porque, gente, aqui nessa obra, eu não sei qual obra que é, eu falo que prostituição pode ser várias coisas. E uma delas de um casamento, de uma relação amorosa e tal, tá? Então, nessa condição do casamento, porque prostituição pode ser uma aliança de negócios, ela pode acontecer numa amizade, ela pode acontecer em vários setores, tá? A prostituição nessa condição interpretativa. Então, na condição de casamento, quando eu me alio com a pessoa, né, em aliança, né, o casamento é sagrado, né? Então, se você dormindo com a pessoa, não traia a pessoa, porque se você trai a pessoa, você tem essa característica de vício, entende? Então, que casamento é esse? Você dorme com a pessoa, você tem uma vida com a pessoa. Então, se prostituiu, diz Jesus, é melhor que não se separe, né? Que haja ali conversão, mas se a pessoa não se converte, então dê carta de divórcio. E a que não prostituiu está livre, entende? Essa seria a métrica lá da interpretação, né? Então é uma métrica de consciência, né? Então, pra que você vai casar para fazer isso, por exemplo? Né? Ou pra que você vai namorar para ficar traindo? Então, qual é o teu complexo, o teu problema? Tá entendendo? Então, a gente tem um distúrbio, um problema. A gente tem um problema. Agora, pra que você vai também aceitar isso? Entende? Por que você vai aceitar isso, né, na relação? Aonde isso metricamente para um futuro vai levar você, sabe? Então, quer dizer, isso, né? Quer dizer, não é, tá vendo? As coisas lógicas, elas não são ocultas para ninguém, né? As pessoas que não querem ouvir e entender. Esse é o problema também, o teor do Apocalipse, né? Olha que coisa. Aí depois, quem vira o monstro é você, porque você não pode falar nem Jesus Cristo, que o povo até baba de ódio, uma coisa horrorosa, né? Tá tudo tão corrupto que chega a esse ponto, tá? Bom, aí no Provérbios 1:9, por que serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares no teu pescoço, tá? A instrução de teu pai e o ensinamento da tua mãe serão como diadema, que a gente tem aqui um símbolo violentamente importante, que é o diadema, gracioso em tua cabeça, e colares no teu pescoço. Colares a gente tem em Cântico dos Cânticos e diadema nós temos em Apocalipse, conforme linguagem, que é então a terceira visão e tal. Ora, instrução do pai e da mãe que te dá diademas e colares, tá? Então, de novo, que pais e mães são esses? É um Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden, o papai Osama Bin Laden vai me dar que tipo de diadema e que tipo de colar, tá? E o papai e mamãe simples, que foi subjugado por um Estado, por uma história da civilização, por isso que o problema do simples aqui, né? Humilde e tal, o que eles também vão dar, né? Entende? Que coloque na mesa como filosofia. Porque aqui em Provérbios 1, essa mesa não aceita simples. Todos, sejam maiores ou menores, têm que estar a par da verdade, com consciência e métrica sobre as coisas, por mais, né, menor que seja. Entende? É uma estrutura agora. É esse o convite da mesa. Esse é o início da interpretação por hermenêutica de Provérbios, que é terra, viu que é terra? É puro, aqui é puramente terra, né? Mas que conforme vai instruindo, vai fortificando e se ampliando.
E dando, então, agora construindo prudência, bom siso, claro, nas coisas, tá? E, obviamente, quanto mais sábio, que são os tais sábios de Daniel bíblico, se é, mais então você oferece isso ao menor, né? Seja filho, seja o que for, dentro do seu quantum agora. E o que nós deveríamos. Ai, desculpa, gente, tá coçando. O que nós deveríamos ter como debate, sim, dentro das universidades. Então, quinta-feira agora, nós vamos debater em símbolos e simbologias, vou até marcar aqui que estava até em aberto qual símbolo e simbologia que eu iria trazer, tá? Aí deixa eu ver se eu acho aqui uma caneta que eu acho que eu deixei cair. Nós vamos debater diademas e colares em símbolos e simbologias. Quem quiser acompanhar, fiquem à vontade, tá? Obrigada, gente. E até quinta-feira, eu acredito que, né, nos edificamos todos, né, nesse momento aqui com provérbios, tá? E vamos que vamos, tá bom? Um grande beijo e até quinta-feira. Tchau!